Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Eu gostaria de propor o início da discussão sobre o que é estratégia. E por que isso é importante? Porque isso vai dar início à minha proposta ao longo dos próximos vídeos de tentar desmistificar de que a estratégia é só para aqueles gestores que estão no alto cargo, seja o presidente, o diretor-geral ou um diretor de uma grande equipe e assim vai. Então, eu gostaria muito da gente começar a trabalhar esse conceito hoje no primeiro vídeo, para que você comece a entender que, peraí, não, acho que dá sim para aplicar a estratégia no meu dia a dia, mesmo que eu seja um gestor de apenas 3 funcionários, 5 funcionários, e essa é a minha proposta, é tentar simplificar os conceitos de estratégia e trazer para o seu dia a dia. Mas, para começar, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho de conceito, tá? Bom, para iniciar essa discussão, eu gostaria de falar o que não é estratégia. E o que eu posso dizer é que planejamento estratégico não é estratégia, ou melhor, o conceito de estratégia não é planejamento estratégico. E por que isso é importante? Primeiro, porque digamos que você vai perguntar para alguém, o que é estratégia? A pessoa logo vai falar, é um plano, é um planejamento, é um papel lá com todas as definições, aonde eu quero chegar, os objetivos e uma parte formal. É muito comum as pessoas atribuírem a estratégia a apenas esse documento. E aí você fala, como um gestor público que não seja, né, do topo, vai falar assim, mas Renata, eu não tenho tempo nem para dar atenção ao trabalho do dia a dia, eu não posso parar para poder fazer um planejamento estratégico que nem vai ser aplicado, que os resultados nem vai ser aquilo que vai estar escrito no papel. O meu negócio mesmo é ir logo para a prática. Então, para início, é importante você ter em mente que planejamento estratégico, ou melhor, que estratégia não é planejamento estratégico, tá? O segundo ponto que eu gostaria de desmistificar, acabei falando um pouquinho já de antecedência, é de que a estratégia ela é para todos. Nós podemos trabalhar com a estratégia mesmo que o nosso setor seja um setor pequeno. Vamos pensar, tá? De fato, o que eu gostaria muito que isso acontecesse? Quando nós estamos no cargo de gestão, seja um chefe de setor de só 3 funcionários, que seja, você nesse momento como chefe, você está atuando como gestor e você tem algumas responsabilidades, diferente dos outros funcionários que estão abaixo de você, certo? Você vai ter uma equipe, pelo menos você tem uma equipe para gerenciar. Pode ser que você tenha outros recursos também para gerenciar. Então, você precisa pensar diferente daqueles outros que são os seus funcionários, né? As pessoas que estão respondendo para você. Isso é importante, afinal é isso que vai te diferenciar. Não é só o salário, não é só uma verbinha extra que vai te diferenciar para o outro servidor, mas sim as suas ações. E uma dessas ações é justamente garantir que os resultados serão entregues à sociedade, afinal nós estamos falando de serviço público. Então eu vou te dizer, a minha proposta é que essa estratégia chegue até você e que você passe a utilizá-la, tá? Então, vamos esquecer essa ideia de que estratégia é só pelo topo. E aí eu vou te falar, mas então tudo bem, Renata. Renata, gestão estratégica, estratégia não é planejamento estratégico, ok, entendi. Gestão estratégica é para todos, não só para alta gestão. Legal, entendi. Mas então o que é estratégia? E eu vou te falar uma coisa, não é tão simples assim de definir. É bem complexo. Não, aí te assustei, né? Não é tão fácil assim de definir. Ela é um pouco mais subjetiva. E para tentar te explicar o que é estratégia, eu vou usar outros vídeos, tá? Aqui vai ser só uma introdução para te deixar com gostinho mesmo de ir lá e assistir os próximos vídeos. Eu vou usar diferentes autores ao longo desses vídeos, eu vou estar sempre buscando na fonte de autores que sejam conhecidos na área de estratégia. E para começar
começar a nossa discussão, eu vou usar Mintzberg, Henry Mintzberg. Ele é um dos grandes nomes da estratégia e, para mim, ele é o cara, e trouxe aqui um livro para mostrar, com outros mais 2 autores, que ele tem um vocabulário muito simples. E eu gosto muito de utilizar esse livro quando eu estou dando aula na graduação. Foi um livro me apresentado na época do mestrado, que é o Safari de Estratégia. Até sugiro, se depois vocês tiverem se vocês gostarem, pensarem em comprar algum livro, eu sugiro muito que vocês optem por esse livro, que é o Safari da Estratégia. E aqui eles, Mintzberg, Austrand e Lempel, eles, por exemplo, falam que é um pouco mais complexo para se definir a estratégia. Eles mesmos explicam que há 5 definições de estratégia, que elas vão se complementando, tudo bem? E o que eles fizeram nesse livro que eu gosto tanto? Eles foram e pesquisaram por volta de 200 artigos, se eu não me engano, diferentes, de pessoas diferentes, de autores diferentes, de períodos diferentes, e ele mais ou menos agrupou em temas específicos da área de estratégia. E ele foi lá e fatiou a estratégia por características similares em 10 diferentes escolas de pensamento. E ele mesmo fala, desses 5 conceitos, eles mais ou menos vão se entrelaçando e se encontrando em algumas dessas 10 escolas. E de alguma forma, o todo a gente vai entender como estratégia. E aí o que eles observaram foi o seguinte, que eu tenho dezenas, centenas de pessoas estudando estratégia, e cada um tem um olhar diferente para a mesma coisa, que afinal é a estratégia. E ele vai usar uma metáfora muito interessante, que é de um elefante, um grande elefante branco. Porque ele vai falar que cada uma dessas 10 escolas está olhando a estratégia por um determinado ponto de vista, tá? Por uma determinada perspectiva, mas que nenhuma delas está olhando a estratégia como um todo, nenhuma não. A última, ele entende que a última vai olhar um pouco melhor nesse todo do que seria a estratégia. Mas que essas 10 escolas de pensamento, de um modo geral, cada uma olha a um ponto específico do que é a estratégia. E para explicar essas diferenças de ponto de vista, eles trazem uma fábula que eu gostaria de ler para vocês. Ela chama Os Cegos e o Elefante, por Joe Godfrey Saxe, de 1816 a 1887. Eram 5 homens do Hindustão, desejosos de muito aprender, que foram ver o elefante, embora todos fossem cegos. Cada um, por observação, poderia a sua mente satisfazer. O primeiro aproximou-se do elefante e aconteceu de chocar-se contra seu lado amplo e forte. Imediatamente começou a gritar: "Valha-me Deus! Mas o elefante é como uma parede." O segundo, pegando na presa, gritou: "Oh, o que temos aqui, tão redondo, liso e pontiagudo! Para mim, isto é muito claro. Esta maravilha de elefante é como uma lança." O terceiro aproximou-se do animal e aconteceu de pegar a sinuosa tromba com suas mãos. Assim, falou em voz alta: "Vejo", disse ele, "o elefante é muito parecido com uma cobra." O quarto esticou a mão, ansioso, e apalpou em torno do joelho. Com que este maravilhoso animal se parece é muito fácil. Está bem claro que o elefante é muito semelhante a uma árvore. O quinto, por acaso, tocou a orelha e disse: "Até um cego pode dizer o que ele se parece. Negue quem puder. Esta maravilha de elefante é parecido com um leque." O sexto mal havia começado a palpar o animal, pegou na cauda que balançava, que veio ao seu alcance, e disse: "Vejo, o elefante é muito semelhante a uma corda." E assim esses homens do Hindustão discutiram por muito tempo, cada um com sua opinião, excessivamente rígida e forte.
Embora cada um estivesse em parte certo, todos estavam errados. Qual é a moral dessa fábula? Com frequência em guerras teológicas, os disputantes, suponho, prosseguem em total ignorância daquilo que cada um dos outros quer dizer e discutem sobre um elefante que nenhum deles viu. E aí é justamente essa a estratégia. Lembra que eu falei sobre planejamento estratégico? Pensa só, por que eu falo não é a estratégia? Porque ele é só uma partezinha da estratégia. Ele pode sim ser aplicado. Eu posso, durante um processo de estratégia, optar por fazer um planejamento estratégico, mas ele não é inerente a todas as formas de estratégia, ele é só uma parte daquilo que eu posso aplicar como estratégia. E aí essa é a minha proposta. A gente poder olhar por diversas perspectivas diferentes e ver aquilo que se aplica melhor à administração pública, que é justamente o que eu tenho feito. Eu vou lá na teoria, eu vou lá na universidade, eu estudo sobre um determinado assunto da estratégia e eu vejo, penso, ó, isso aqui eu consigo aplicar para mim. Porque nós somos diferentes, né? Quando a gente pensa em administração pública, certamente ela é diferente da administração privada. Então eu preciso olhar de uma forma diferente para a administração estratégica. E olhar e trazer aquilo que eu acho que é importante. E é justamente aquilo que a gente vai falar ao longo do canal. O que eu vou fazer nos próximos vídeos? Primeiro que a gente vai trabalhar os grandes 5 conceitos que o livro traz como uma forma de definir a estratégia. E depois a gente vai trabalhar, a gente vai olhar todas as escolas de pensamento, mas de uma forma prática. Vou pegar a escola do aprendizado, ela fala determinada coisa. Então eu venho e trago para a nossa realidade e a gente vai ver como é que de fato essa estratégia pode ser aplicada. Depois que a gente trabalhar o livro do Mintzberg e as suas propostas, aí eu vou começar a trazer outros autores para a gente poder discutir e tirar o melhor proveito para o nosso serviço público. E assim, atender melhor a sociedade. Bom, por hoje é só. Eu acho que eu desconstruí a ideia de estratégia, eu espero, sinceramente. Apesar de eu não ter te explicado o que é estratégia, eu vou precisar de mais alguns vídeos para poder fazer isso. Mas agora, eu espero ter alcançado o objetivo de fazer com que você deixe de lado os conceitos errados sobre a estratégia. Tá? Pensa que toda vez que você ouviu em estratégia, você só ouviu um pedacinho. E provavelmente você achou que aquele pedacinho não te servia. O que eu estou te propondo aqui é que existem muitos outros. E que nós temos que deixar de ser cegos, olhar para os outros pedaços e ver aquilo que se aplica melhor à nossa realidade. Tá? Isso, então, aplicar na nossa prática. Eu espero muito ter te deixado ansioso para assistir os novos vídeos. Eu espero, nos próximos vídeos eu já vou te trazer mais exemplos práticos de como isso vai sendo aplicado para que a sua concepção vai ficando mais clara, né? O seu entendimento vai ficando mais claro. Agradeço muito o seu tempo comigo hoje, espero te encontrar no próximo vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo no canal. Acesse as minhas outras mídias sociais e até a próxima. Obrigada!